Aqui você encontra as principais ideias do livro Capitalismo Stakeholder, de Klaus Schwab. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá. O reconhecimento da crise global. Klaus Schwab percebeu a crise global que envolve o mundo. A disparidade crescente, o declínio econômico, a produtividade instável, o aumento dos desafios sociais e a falta de colaboração internacional colocaram o mundo em uma situação crítica. Essas observações continuam sendo válidas tanto antes quanto depois da Covid-19. No entanto, algo mudou com a pandemia. Atualmente, há uma compreensão mais ampla entre as populações, as corporações e os governos de que uma melhoria global depende da cooperação de todos. A noção de que o planeta precisa de uma reconstrução pós-Covid em novos moldes é amplamente aceita. O impacto súbito da doença nos fez perceber, mais do que nunca, que um sistema baseado no egocentrismo é frágil. O autor enfatiza que não devemos nos guiar apenas pelo lucro. Em vez disso, é necessário desenvolver uma sociedade voltada para a preservação do planeta. Devemos substituir o modelo de capitalismo acionário predominante no Ocidente e o capitalismo estatal oriental por um sistema mais inclusivo. Trata-se do capitalismo de partes interessadas. O dilema da economia global. Nunca antes o mundo foi tão desenvolvido e próspero. Hoje, é possível desfrutar de luxos e conveniências que outrora eram incomuns. Paralelamente, a disparidade social tornou-se mais evidente. Fomos complacentes em nossas análises e inflexíveis em nossas convicções. Nos anos 1970, houve um crescimento econômico global exponencial. No entanto, a partir de 2010, esse crescimento se tornou mais moderado. Tanto os consumidores quanto os estados acumularam dívidas. Com a crise da Covid, os países recorreram a pacotes de estímulo e aumentaram ainda mais seus débitos. O alto endividamento, combinado com a baixa inflação, resultou em encargos ainda maiores. Colocamos o PIB, um indicador frágil, como nossa maior prioridade. Embora isso tenha impulsionado o desenvolvimento econômico, a desigualdade raramente foi tão exacerbada quanto hoje, e a poluição ambiental continua a crescer. Klaus relembra as ideias do economista Simon Kuznets, que advogava por uma abordagem crítica ao PIB. Para Kuznets, essa métrica não é uma medida confiável do bem-estar de uma nação. Desafios da disparidade de renda. Simon Kuznets criticou a obsessão pelo PIB, indicador que ele ajudou a popularizar. No entanto, ele também sugeriu que a disparidade de renda diminui durante períodos de expansão econômica. A grande discrepância de renda nos Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial diminuiu após o conflito. Essa pesquisa rendeu ao economista o Prêmio Nobel. Inicialmente, parecia que estávamos entrando em uma nova era em que o crescimento econômico erradicaria a pobreza global. No entanto, isso não se concretizou. Globalmente, a disparidade de renda diminuiu ligeiramente, em grande parte devido aos sucessos da Índia e da China em reduzir a extrema pobreza. No entanto, o indicador quase não mudou no mundo ocidental. Nos Estados Unidos, a disparidade de renda aumentou significativamente, apesar do crescimento econômico. Isso resultou na limitação de serviços como educação e saúde de qualidade às classes mais privilegiadas. A pandemia da Covid exacerbou ainda mais essa situação, afetando desproporcionalmente as populações mais pobres. O boom chinês. Cidades como Shenzhen, na China, testemunham o avanço da riqueza no Oriente. Nas décadas de 1970, os residentes viviam com menos de $1 por dia. Hoje, é o lar de empresas multinacionais como a Huawei. O PIB per capita atingiu $30 mil. A China evoluiu de um país subdesenvolvido para uma potência tecnológica sofisticada. No entanto, o milagre chinês também trouxe desafios. O país enfrenta alta disparidade de renda e uma dívida pública de 317%. Suas fábricas são impressionantes, mas há escassez de recursos naturais para sustentar o ritmo de desenvolvimento. Isso fez da China um importante importador, impulsionando o crescimento em países da América Latina e da África. As importações chegam a $2 trilhões por ano. A Índia também busca seguir um caminho semelhante de ascensão. No entanto, o autor argumenta que o crescimento acelerado dessas nações não é sustentável,
pois causa danos ambientais significativos. A Revolução Industrial 4.0. A evolução das economias ocorre de maneiras poderosas. A primeira revolução industrial, no século XVIII, trouxe a energia a vapor e a produção em massa. Isso foi seguido pela segunda revolução industrial, que terminou após a Segunda Guerra Mundial, trazendo consigo o motor a combustão e a eletrificação. A terceira revolução industrial introduziu a internet e a tecnologia digital no cotidiano das pessoas. No entanto, o que estamos testemunhando atualmente é a quarta revolução industrial, caracterizada pela convergência de tecnologias como inteligência artificial, impressão 3D, aprendizado de máquina, computação quântica e robótica. Isso tem o potencial de causar uma mudança significativa na força de trabalho, alterando a natureza de nossas ocupações e identidades. Metade dos empregos pode ser transformada nos próximos anos. Como nas revoluções anteriores, isso gerará grande riqueza. A questão crucial é se essa prosperidade será distribuída ou se concentrará ainda mais na elite. Empregos em risco. Entre 1990 e 2016, mais de 5 milhões de empregos foram perdidos nos Estados Unidos. Embora programas de requalificação tenham sido implementados para reintegrar os profissionais ao mercado de trabalho, raramente têm sido bem-sucedidos. Muitos trabalhadores permanecem desempregados, especialmente entre os mais velhos e aqueles com dificuldades tecnológicas. Sem uma cultura de aprendizado contínuo, mesmo programas bem financiados, como os dos Estados Unidos, não são suficientes. Na Dinamarca, a abordagem é diferente. Empresas e sindicatos incentivam os trabalhadores a se manterem atualizados e aprimorarem suas habilidades profissionais. Instituições privadas argumentam que a tecnologia pode criar mais empregos e, portanto, os trabalhadores devem abraçá-la. Assim, eles se dedicam ao desenvolvimento e à capacitação. A ideia é superar o medo da tecnologia e utilizá-la para auxiliar os trabalhadores. Com uma estrutura tributária distinta na Dinamarca e uma maior participação sindical, a desigualdade social é reduzida e a arrecadação do Estado é maior. Quando o meio ambiente sofre. À medida que avançamos pelo texto, fica evidente como o meio ambiente tem sido prejudicado pelo progresso econômico. Embora o padrão de vida tenha melhorado genuinamente em muitas nações, isso vem com consequências problemáticas. A Etiópia, por exemplo, experimentou um crescimento anual de 10% no PIB. No entanto, as emissões de gases do efeito estufa aumentaram, acompanhadas por uma taxa igualmente alta de desmatamento. As pessoas buscam melhorar suas vidas, mesmo que isso signifique danos ao meio ambiente. A urbanização é um dos principais fatores, reduzindo as áreas rurais e expandindo as áreas urbanas. O crescimento populacional tem seus efeitos, já que mais pessoas significam mais poluição. O progresso tecnológico também contribui, com veículos motorizados e outros poluidores de carbono. Aqui, as escolhas individuais desempenham um papel crucial. Podemos adotar comportamentos menos prejudiciais, como utilizar o transporte público ou a bicicleta em vez de carros. Um modelo alternativo. Os Estados Unidos e outros países ocidentais seguem um modelo de capitalismo acionário, onde os interesses dos acionistas predominam sobre tudo. Já a China e muitos países orientais adotam o capitalismo estatal, onde o governo dita as regras e tem poder sobre as liberdades individuais. Ambas as abordagens foram eficazes na construção das duas maiores economias do mundo. No entanto, também têm suas desvantagens, como a disparidade de renda e a degradação ambiental. Klaus Schwab propõe o capitalismo de partes interessadas como uma alternativa que inclui todos, sem que empresas ou governos prevaleçam sobre os demais. Neste modelo, há um incentivo à ética no trabalho, à criatividade e à competição. No entanto, também há mecanismos de controle e equilíbrio para evitar a concentração excessiva de poder. O capitalismo de partes interessadas visa equilibrar o progresso econômico com o bem-estar social e a preservação ambiental. O modelo mais apropriado para economias interligadas. No século XX, quando o conceito de capitalismo de partes interessadas surgiu, as economias operavam principalmente em nível local. Hoje, vivemos em um mundo global e interconectado. As mudanças climáticas exemplificam como essa interconexão funciona.
Embora os Estados Unidos, a Europa e a China sejam os maiores emissores de gases do efeito estufa, os impactos das mudanças climáticas não têm fronteiras. Nações mais pobres, que contribuem pouco para a degradação ambiental, também sofrem as consequências. Um exemplo disso são as recentes pragas de gafanhotos que afetaram a agricultura na África e no Oriente Médio. Os padrões de migração também mudaram com a interconexão dos países, já que as pessoas agora sabem onde podem encontrar oportunidades de vida melhores. O capitalismo de partes interessadas busca envolver pessoas de todas as classes sociais nas decisões econômicas. Indivíduos de diferentes etnias, idades, gêneros e orientações sexuais podem influenciar o rumo da economia. Sob esse modelo, a sociedade é mais equilibrada, saudável e igualitária. O caminho para uma sociedade melhor. Apesar dos desafios, Klaus acredita que não devemos perder a esperança. Existem razões para acreditar que um sistema mais justo e inclusivo é viável, apesar das adversidades. Talvez esteja ao alcance das mãos. A Covid demonstrou que é possível quando todos os interessados trabalham em prol de um objetivo comum. A colaboração global para combater a pandemia resultou no desenvolvimento de mais de 200 vacinas. Muitas foram fruto da cooperação internacional entre governos e empresas. Os estados criaram fundos para financiar a pesquisa de vacinas. Esses impulsos positivos podem deixar de ser uma raridade e se tornar uma característica do sistema. Ao invés de focar apenas nos interesses individuais, é possível adotar uma visão de longo prazo e considerar as gerações futuras. Devemos planejar o futuro e pensar em como criar uma economia que promova o progresso, a preservação ambiental e o bem-estar das pessoas. Capitalismo de partes interessadas. O capitalismo de partes interessadas pode se basear no modelo que foi adotado nos países ocidentais no pós-guerra, mas que foi abandonado a partir dos anos 1970 em favor do modelo acionário. Sob esse modelo, as empresas trabalham para a sustentabilidade e o bem-estar dos funcionários é uma prioridade. Os governos agem como guardiões da igualdade, promovendo um pacto social generoso, similar ao das nações escandinavas, e incentivando o livre mercado sem deixar de impor limites, como na Indonésia. No entanto, o mundo ainda está dividido entre o capitalismo acionário e o capitalismo estatal. Problemas como a desigualdade econômica e a destruição ambiental ainda persistem. Portanto, podemos olhar para a prosperidade compartilhada do pós-guerra como uma referência para refletir sobre as ações a serem tomadas no pós-pandemia. O autor acredita que estamos diante de uma oportunidade semelhante para redefinir as regras da economia. O destino do mundo depende das escolhas que faremos. Espero que tenha gostado do conteúdo. Um abraço e até mais.